Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco Biscoitinho do Binho. E o nosso assunto de hoje é videoaula de oxidação enérgica de alcenos. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco Biscoitinho do Binho e essa é a nossa segunda videoaula sobre reações de oxidação em alcenos. Dessa vez, falando sobre reações de oxidação enérgica de alcenos. Na nossa primeira videoaula, falamos sobre reação de oxidação branda, que acontecia com KMnO4 diluído neutro ou levemente alcalino. Dessa vez, a gente vai pegar o mesmo oxidante, KMnO4, só que ao invés de ele estar neutro ou levemente alcalino, ele vai estar ácido. Beleza, povo? Vamos lá. Oxidação enérgica é o tipo de reação que ocorre usando-se como oxidante o dicromato de potássio, que é um sal laranjinha, K2CR2O7, ou que eu acabei de falar, permanganato de potássio, que é o KMnO4, o mesmo que a gente usou na videoaula anterior, tudo bem? Só que dessa vez em meio ácido. Quando está em meio ácido, ele produz o oxigênio nascente também, só que com uma quantidade maior. Lá na oxidação branda, a gente produzia dióxido de manganês, e aqui é só monóxido de manganês, e dessa vez 5 oxigênio nascente. E o que a gente vai fazer para saber o que vai ser produzido nessa reação de oxidação enérgica de alceno? Então tem a receita do tio Binho, que eu fiquei colocando a receita a cada composto que a gente fosse colocar para fazer a reação de oxidação para você não esquecer, tudo bem? Então, por exemplo, vamos lá. Eu quero saber qual é o produto da reação de oxidação enérgica desse alceno aqui, que é o but2-eno. Como é que eu vou fazer? Primeiro, a receita do tio Binho diz o quê? Quebrar a dupla por inteiro. Então a gente vai quebrar a dupla por inteiro. Quebramos, pá, partimos a molécula. E aí ele fala assim, colocar 2 pingolinhos no lugar dos carbonos, tá vendo? 2 pingolinhos nos carbonos da dupla. Então a gente vai pegar aqui, ó, vai fazer isso aqui, ó, CH3, tá vendo aqui, ó, C, 2 pingolinhos, C, 2 pingolinhos, CH3. Só que aqui tem esse H e aqui tem esse H. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai destacar os Hs dos pingolinhos, tudo bem? Então tá aqui, ó, destacar os hidrogênios desses carbonos, se houver, tudo bem? Se houver. Como aqui tem, a gente vai destacar. No lugar dos pingolinhos, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar dupla O, ó, dupla O. E aqui, ó, dupla O. Binho, de onde está vindo esse O? Do KMnO4, dessa reação química aqui que a gente colocou ali, certo? E, por último, na receita do tio Binho, colocar mais um oxigênio nos Hs destacados. Então, a gente vai colocar aqui, ó, mais um O aqui e mais um O aqui, certo? O que eu vou produzir aqui, indivíduo? Vou produzir o quê? CH3, certo? C. O que eu tenho aqui? Dupla O, não é isso? E o que? OH. E você concorda que isso aqui é idêntico? CH3, C dupla O, OH? Então aqui, ó, 2 vezes CH3, C dupla O, OH. Então eu tenho a produção de 2 moléculas de quê? De ácido etanóico. Bom, por que deu o mesmo ácido? Porque como é simétrico, tá vendo aqui a quantidade para lá é igual a quantidade para cá, é o mesmo ácido. Beleza? Vamos para o segundo exemplo? O segundo exemplo, vamos lá. Seguir a receita do tio Binho. Vamos quebrar a ligação dupla por inteiro, não é isso? E colocar 2 pingolinhos nos carbonos da dupla. Então vai ficar assim, CH3, não é isso? CH, vamos destacar o H, ó, pontinho, 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 CH, CH2, CH3. E aí o que eu vou colocar no pontinho, pontinho mesmo, ó? Destacar os Hs se tiver, a gente já fez isso, colocar dupla O nos pingolinhos, então dos pingolinhos aqui, ó, dupla O, e aí o que a gente vai fazer? Colocar mais um oxigênio nos Hs destacados, então aqui vai botar mais um O aqui, vai botar mais um O aqui. E aí o que vai gerar? Dessa vez quem é esse camarada ali? É CH3, C dupla O, OH, esse aqui é o ácido etanóico, esse aqui é o ácido etanóico. E esse aqui, quem é? Esse aqui é CH3, CH2, C dupla O, não é isso? Ó, CH3, CH2, C dupla O, OH. Então, CH3, CH2, C dupla O, OH. Então, esse aqui é o ácido propanóico. Então, dessa vez, a gente teve a mistura de 2 ácidos carboxílicos, certo? O ácido etanóico e o ácido propanóico.
Lá em cima, a gente só teve um ácido, que é o ácido etanóico. Por quê? Porque a quantidade de carbono para cá é a mesma para cá. Só que aqui, a quantidade eu tenho 2 aqui, eu tenho 3 aqui. Esse alceno aqui é o but 2-eno. E esse alceno aqui é o pente 2-eno, certo? Pente 2-eno. Aqui, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, mais uma vez, se eu pegar esse camarada aqui, agora acredito que você já saiba mais ou menos os passos, a gente quebra a dupla, vai ficar CH3CH, pontinho, pontinho, C, pontinho, pontinho, CH3CH3. O que que eu vou fazer aqui? Dupla O. O que que eu vou fazer aqui? Dupla O. Vou colocar mais um O aqui. E vou... Aqui eu não tenho um H para destacar, concorda? Como aqui não tem um H destacado, então não entra mais O. Muito bem. Então o que que eu vou ter lá? Ó, vou ter CH3. Quem é esse camarada aqui? CH3C dupla O, OH. Então CH3C dupla O, OH. Esse aqui é o ácido etanóico. Certo? Mas o que que acontece? Esse camarada ali é quem? É CH3, C dupla O, CH3. Esse cara aqui então é a propanona. Propanona. Muito bem, indivíduo. Aqui você pode perceber como ele foi ramificado. Qual é o nome desse composto? Esse composto aqui se chama o que? 1,2-metil. 2-metil. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, but. 2-metil, but 2-eno. Muito bem. Aqui, ó. Nesse caso aqui, na letra D, como é que a gente vai fazer? A gente vai quebrar a dupla por inteiro, ó. Partiu. Vai ficar CH3, C, pontinho, pontinho. CH3, C, pontinho, pontinho. CH3, CH3. E aí, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai entrar uma dupla O aqui, vai entrar uma dupla O aqui, certo? Como não tem H para destacar, porque esse carbono aqui, ele não tem H ligado nele, nem esse aqui, então é só isso mesmo. Esse camarada é igual a esse, concorda? Então, duas vezes, a lá, CH3, C dupla O, CH3. Dessa vez a gente produziu 2 moléculas de propanona. Então a gente já pode perceber que na oxidação enérgica a gente pode produzir, não é isso, somente ácido carboxílico, como a gente produziu nesses dois primeiros. Aqui foi só o ácido etanóico. Aqui foi o que? A mistura do ácido etanóico e o ácido propanóico, ou seja, a gente pode produzir só um ácido carboxílico ou uma mistura de dois ácidos, certo? A gente pode produzir uma mistura de ácido carboxílico e cetona, que foi esse caso aqui, ácido etanóico e a propanona. A gente pode produzir aqui também o quê? Duas moléculas de uma mesma cetona, igual como a gente fez lá em cima, duas moléculas de ácido carboxílico. Aqui são duas moléculas de cetona. As cetonas podem ser diferentes, como no caso da letra E aqui. No caso da letra E, aqui o tio já não botou mais a receita, porque eu acredito que você já tenha entendido. Eu vou quebrar aqui, vai ficar CH3C, pontinho, pontinho, CH3. E aqui, ó, C, pontinho, pontinho, CH3. CH2, CH3. E aí, o que que acontece? Eu vou ter dupla O aqui. Vou ter dupla O aqui. E aí, o que que é isso aqui? Isso aqui vai ser CH3, C dupla O. CH3, certo? Mais o quê? Mais CH3, C dupla O, CH2, CH3. Eu estou um pouco na frente, mas o tio vai sair aqui, ó. CH3, C dupla O, CH2, CH3, que é esse aqui. E esse aqui, que é o CH3, C dupla O, CH3, CH3, C dupla O, CH3. Quem é esse composto aqui? Essa aqui é a propanona. Essa aqui é a propanona. E essa daqui é a butanona. Dessa vez, mistura de um ácido carboxílico e de uma mistura de duas cetonas diferentes, certo? A gente tem que tomar cuidado aqui na letra F e na letra G, que embora não fujam a regra, a gente tem a produção de um composto que a gente tem que ter atenção. Quando a gente quebra a dupla, dessa vez eu tenho dois H destacados, coisa que eu não tinha antes. Então, pontinho, pontinho. Então, pontinho, pontinho, CH, CH3. O que que eu vou ter aqui? Eu vou ter dupla O aqui e eu vou ter dupla O aqui. Aqui eu tenho O, né?
porque esse H está destacado, o que ele vai gerar? CH3, C dupla O, OH. Esse aqui é o ácido etanóico, certo? Ácido etanóico. Mas, o que eu vou ter aqui? Aqui vai entrar um O e aqui vai entrar um O. Só que isso aqui, sabe o que é, povo? Quando eu tenho um carbono com dois OHs, ele fica instável, ele quer desidratar, sempre. Sempre que eu tiver dois OHs ligados num carbono, ele vai tirar água, tudo bem? Mas olha olha que interessante, olha o que é isso aqui. Isso aqui é esse composto aqui, ó. Tem dois Hs, H2, tem um C, C, e tem três O's, O3, H2CO3, que é o ácido carbônico, certo? Só que o ácido carbônico, ele se decompõe em CO2 e água. Você pode ver, ó, H2CO3, tá vendo? Ó, H2, 1C e 3 O's. Sempre, Binho, sempre. Formou H2CO3, você tem que botar CO2 e água. Beleza? Então, ali é o ácido etanóico mais gás carbônico e água. E aqui, quando a gente quebra a ligação dupla, vai fazer a mesma coisa aqui, ó, H, H, pontinho, pontinho, C, pontinho, pontinho, CH3, CH3. E aí o que acaba acontecendo? Aqui é dupla O, aqui é dupla O, aqui entra mais um O e aqui entra mais um O. Novamente, a gente tem a produção de quê? De H2CO3. E dessa vez aqui a gente produziu quem? CH3, C dupla O, CH3. Esse composto aqui, CH3, C dupla O, CH3, é quem? É a propanona, propanona. Só que dessa vez, além de propanona, eu produzi CO2 e água, certo? Por quê? Porque o H2CO3 eu tenho que decompor em H2O mais CO2. Muito bem, indivíduo. Vamos lá. A questão 2, ela fala assim, ó, um determinado alceno X produz por oxidação enérgica, olha só, um determinado alceno X produz, deixa eu mudar de cor porque aqui está anunciado, já está de preto, então aqui ó, X por oxidação enérgica, a gente pode botar só um Ozinho aqui assim, tudo bem? Ou a gente pode representar o quê? H2, melhor, KMNO4, KMNO4 com H2SO4. Eu quero chamar a atenção porque pode vir também K2CR2O7, tudo bem? H2SO4. Muito comum em prova de vestibular vir assim também, então cuidado, hein? Muito bem. Por oxidação enérgica, a propanona e o ácido etanóico. Ele disse que produziu a propanona, que é CH3, C-O, CH3, e quem? O ácido etanóico. Quem é o ácido etanóico? CH3, C-O, OH. Uma vez que ele produz esses dois, ele quer a equação que representa a reação do alceno X com ácido bromídrico em presença de peróxido. Quando eu quiser saber quem é o alceno através dos produtos de uma oxidação enérgica, o que eu faço? Ó, boto para dormir. Deita dupla O. Sempre, Binho, sempre. Deita dupla O, tá? O que é isso aqui, ó? Deita dupla O. C dupla O, o que tem para baixo? CH3 e aqui? CH3. E aqui? Deita dupla O. O que eu tenho para baixo? OH, bota sempre a menor parte para baixo. CH3. Tudo bem? Se a cadeia for grande, bota a parte grande na parte principal e a parte menor para baixo, que provavelmente vai virar ramificação. O que eu faço? Eu apago os oxigênios, tudo bem? Já que ele foi oxidado, então antes ele não tinha oxigênio. E agora eu uno as ligações duplas. Ó. Olha quem é o composto. O composto é esse daí. Ou seja, é o CH3, CH3, dupla, CH, CH3. É esse composto aqui. Esse composto, ele pediu para você tratar, a gente vai dar o nome dele aqui, ó. Esse composto, ele pediu para você tratar com o nome desse composto. É 2-metil, é 2-metil-but 2-eno. Esse composto, ele pediu para você tratar com HBr em presença de peróxido, em presença de peróxido. O que eu vou ter? Pontinho, pontinho, HBr, H pontinho, BR pontinho. O que vai entrar? O H aqui e, perdão, o que vai entrar? O H aqui e o BR aqui. Por quê?
porque presença de peróxido é anti-Markovnikov. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Mas quando está em presença de peróxido, ele vai inverter a regra, que a gente chama de efeito Karaschmaio. Tudo bem? Ele inverte a regra. Então, o que vai dar? CH3, o C que recebeu o H vira CH, aqui fica CH3, aquele CH que recebeu o BR fica CHBr, certo? CH3. Qual é o nome desse composto aqui? Esse composto é o 2-bromo, 3-metil, 1, 2, 3, 4. Butano. Beleza? Então, eu te espero agora na nossa próxima videoaula sobre reações de oxidação, que nós vamos falar sobre ozonólise. Eu te espero lá e não esqueça, você tem o biscoitinho de reação de oxidação branda, você tem o biscoitinho de reação de oxidação enérgica. À medida que você for vendo as videoaulas, você vai lá fazendo os biscoitinhos para você exercitar. Beleza? Então, te vejo na nossa próxima videoaula de ozonólise. Até lá!